Boa noite, pessoal. Me chamo Flávio Tamaki. Eu vou começar aqui agora a apresentação do Tech Challenge, parte 4, que é a última parte. E vou passar aqui pelo projeto e resumir um pouco do que foi feito, né? Então, aqui todos os meus projetos estão no mesmo repositório. Então, aqui é o Tech Challenge número 4, né? Que aqui a ideia seria fazer o monitoramento contínuo de pacientes por meio de dados multimodais, né? O vídeo, áudio, e detectar precoces sinais de problemas de saúde, por exemplo. Então, resumindo aqui o projeto, eu tenho alguns dados que chamo de raw, que são os dados brutos aqui, que tem um dado, né? É um dado de áudio aqui que pode ser visto aqui. Ele foi gravado por uma pessoa real e aqui ele é a simulação de uma consulta de um paciente, né? Tem o dado em vídeo que seria basicamente dados para detectar instrumentos na hora de fazer operações, né? Eu estou usando aqui o Iolo para fazer essa detecção, né? Então eu fiz aqui primeiro um treinamento, fiz um treinamento sem inferência e depois eu fiz um treinamento com dados específicos, né? E aí a gente consegue ver os resultados disso daí. Bom, então aqui como está dividido o projeto? Tem aqui os dados brutos, vamos dizer assim, que a gente vai fazer passar a inteligência e o machine learning em cima deles para poder trazer os resultados. Aqui o Iolo para treinamento de detecção de imagens. Aqui temos algumas coisas, evidências na hora de a gente rodar as informações. Então aqui a gente vai ter as evidências do áudio, as evidências do multimodal e a do vídeo, né? E aqui é o modelo já com o Iolo com o treinamento. Então a gente tem aqui essa função, esse arquivo aqui com já o treinamento do Iolo. E aqui alguns scripts que você pode utilizar para detectar o que a gente precisa detectar, né? Então aqui, na pasta scripts, que é uma das pastas principais, eu criei um script aqui para fazer o treinamento do Iolo, para conseguir identificar melhor os instrumentos, né? Qual que é a base o dataset que eu estou usando? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Então, o dataset que eu estou usando seria para detecção de instrumentos na hora de operações de saúde feminina. Então, basicamente ele está detectando um instrumento, colocando um box aqui do lado do instrumento e me dizendo onde que tem algum sangramento, alguma coisa do tipo, né? Agora, continuando aqui, a gente pode verificar aqui que, por exemplo, esse aqui é o script de treinamento do Iolo. E aqui a gente tem alguns outros scripts para sumarizar os resultados e tudo mais. Então, assim, demonstrando aqui, por exemplo, aqui temos evidência de áudio, né? Então, aquele áudio que eu fiz a gravação, eu usei aqui um machine learning para poder detectar essas informações e aqui, inclusive, dar um reporte final do que ele detectou, né? Então, esse sample.mp3, aqui ele faz a transcrição do áudio completo, né? E aqui ele vai dividindo por segmentos, claro. Então aqui é uma experiência de uma pessoa que passou por um parto, e aí aqui é uma consulta. E aqui ele consegue detectar sinais de risco com base em keywords, né, vamos dizer assim. Então, aqui, por exemplo, temos o resultado desse código que ele faz a verificação. Então aqui ele pega o áudio, ele coloca a quantidade de palavras que ele detectou, as palavras de risco, né? E qual a severidade desse análise que ele fez. Então, ele consegue detectar, por exemplo, sinais de ansiedade com a palavra ansiosa, nervosa, apreensiva, preocupada, falta de ar. Então, ele consegue ir identificando essas palavras e colocando aqui, dar uma nota para esse áudio, né? Então, aqui a gente tem a transcrição completa
E aqui qual que é o resultado, basicamente, sinais de risco aqui, de 0 a 10, ele identificou como 4. Aqui, por exemplo, a gente tem a evidência do vídeo, né? Com fine tuning e sem fine tuning. Eu tenho aqui também um relatório que ele mostra aqui a comparação do modelo pré-treinado com o modelo com fine tuning, né? Então aqui ele com o modelo bruto sem nenhum fine tuning, ele teve uma confiança aqui de 0,5, né, 50%. E depois do fine tuning ele detectou aqui muito mais, ao invés de 12, ele detectou 65 instrumentos, né? Aqui tem uns exemplos de box que ele achou e a confiança aumentou para 76%. Então, com o treinamento aqui, o fine tuning desse machine learning, a gente conseguiu subir a quantidade de detecções que ele fez de instrumentos. E aqui também a gente consegue ver, por exemplo, as evidências aqui do treinamento que ele foi feito. Inclusive, assim, como eu não tinha um vídeo, eu criei um vídeo com base nas imagens que foram usadas para treinamento, para ele poder fazer essa verificação em vídeo. E aqui temos um reporte do que ele conseguiu detectar. Então, no caso, esse sample.mp4 é o arquivo que ele fez a verificação e ele detectou 65, no caso aqui, instrumentos, né? Ele consegue detectar 65 instrumentos. Depois do treino, ele aumentou bastante esse número. E aqui ele consegue identificar sinais de risco como sangue, alguma coisa parecida com isso, e a severidade do relatório aqui que ele tem. E, bom, esse código aqui ele também está salvando localmente, mas ele também tem uma verificação para fazer salvar o arquivo na Azure. Então aqui eu fiz uma integração com a Azure na minha conta de demonstração. E aqui os arquivos que ele termina de salvar, as evidências que ele termina de salvar, ele salva aqui, com um timestamp aqui para saber quando foi o último, quando foi o primeiro. E aqui a gente tem um multimodal, também através de script aqui, a gente consegue criar esse multimodal, que é para ele detectar diversos vídeos e áudios e ao mesmo tempo, né, e fazer um apanhado de tudo isso. Então aqui a gente salvou esse multimodal aqui na Azure, então ele já está salvando o reporte na nuvem. Aqui, por exemplo, a gente tem uma evidência do multimodal, que é ele verificando tanto a parte de alertas por palavras, né, que ele identificou, quanto a quantidade de instrumentos que ele identificou em vídeo, né? Então ele faz um multimodal e junta essas duas evidências aqui e acaba fazendo uma integração de tudo, né? Esse código ele está disponível no GitHub, né? Que é no mesmo local que estão os outros aqui, esse Tech Challenge 4, com instruções para rodar ele caso seja preciso. E basicamente é isso, tá? Aqui tem instruções, por exemplo, para você fazer o dataset do YOLO que eu estou utilizando, né? No caso seria esse daqui. Tá? Que ele justamente é um apanhado de imagens de cirurgia de saúde feminina. Aqui o fine tuning do YOLO, né? do treinamento aqui, com esse dataset aqui do Endovision, né? Aqui como você pode rodar ele, como você faz para rodar, e o upload na Azure também, ele possui essa opção. Aqui para você fazer a inferência de áudio, basicamente você roda esse script aqui apontando para o arquivo, né? E aí ele solta realmente as evidências que a gente viu ali. E aqui, para enviar para o Azure, pro Azure tá aqui, né? O multimodal também é um script, a gente consegue rodar ele, e aí ele faz a junção do vídeo com o áudio. E basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida estou à disposição e tenham uma boa noite.